Olá, pessoas lindas, como estão todos vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. E hoje eu vou trazer o caso da Suzane, que por conta de um aborto, infelizmente, algo que ela não elaborou até hoje. Vamos falar sobre isso? E para vocês que estão chegando no canal agora, meu nome é Silene Macedo, eu sou psicóloga e vou trazer hoje o e-mail da Suzane. Lembrando a todos vocês que os nomes são fictícios, ok? Então vamos lá. Olá, doutora, meu nome é Suzane e trago aqui o meu relato. Aos 13 anos, eu conheci o meu primeiro namorado. Meus pais não sabiam e conseguimos esconder o fato porque nós éramos vizinhos e eu sempre ia na casa dos pais dele, que moravam 2 casas da nossa, vizinhos assim de rua. Ele tinha uma irmã da minha idade, que inclusive era minha amiga, e sempre estávamos juntas brincando. Roberto tinha 16 anos. Mamãe jamais deixaria, pois diria que eu era criança, mas eu não me sentia assim. Eu amava Roberto e não era brincadeira. É engraçado que as crianças, quando elas gostam, né, quando tem esses namorinhos assim, a gente não deve falar, ai, que bobagem essa coisa de criança, porque para eles são sérios. Mas não significa que a gente tem que deixar eles namorarem, né? Enfim, mas aqui no caso, os pais não sabiam, né? Camille, minha amiga, sabia o que estava acontecendo e nos ajudava. Um dia fui na casa da Camille e ela não estava lá, só o Roberto. Ficamos juntos e naquele dia tive minha primeira relação sexual. Quando acabou, fiquei assustada e saí correndo para casa. Entrei em casa, corri para o quarto e chorei. Mamãe, percebendo, foi saber o que tinha acontecido, mas consegui dar uma desculpa de que eu estava com dor de cabeça. Mamãe me deu analgésico e fui dormir. Depois disso, as relações foram se tornando mais comuns e eu nem chorava mais. Pelo contrário, passei a querer mais e mais estar com Roberto. Já estava com 14 anos. Mas, como não conseguimos esconder algo secreto por muito tempo, fomos descobertos. Camille paralisou quando perguntaram a ela se ela sabia. Meus pais queriam saber desde quando acontecia. Meu sogro demonstrava preocupação, mas nada se comparou ao comportamento da minha sogra. Ela fez um escândalo que toda a vizinhança ouvia os seus gritos. Meus pais vieram ao meu lado e agora me protegiam. Não era para tanto, éramos jovens e quem nunca, né? E também, claro, que os pais não sabiam em que pé estava a coisa, né? Foi uma comoção, calmante para a histeria da sogra. Acalmando os ânimos, todos fomos conversar sobre o ocorrido. Meus pais, os pais do Roberto, eu e Camille. Contamos que estávamos. Camille ficou lívida com o olhar terrível que a minha sogra dirigiu a ela. Como quem disse, não me contou. Meus pais aceitaram o namoro e meu sogro também. Mas minha sogra estava inconformada, achando que meus pais tinham que me punir, como se eu tivesse praticamente obrigado o Roberto a namorar comigo. O tempo passou e continuamos nosso namoro. E minha sogra fazia questão de fazer piadinhas ácidas, pedir coisas para o Roberto quando eles estavam juntos, tentando me tirar dos compromissos familiares, viajando com o Roberto, passando mal e chamando o Roberto para voltar para casa para ajudá-la, etc. Né? Chantagens emocionais. Com meus 19 anos, o Roberto com 22, o nosso namoro continuava e fiquei grávida. Não tínhamos condições de ter um filho naquela época e Roberto resolveu falar com quem? Exatamente, com a mãe dele.
para ajudar os dois, né? Justo quem? E o que fez ela? Pediu para meus pais autorização para me levar com Roberto para fazermos uma viagem. Eu até achei que ela queria fazer uma surpresa para a gente. E fez. Me levou para a fazenda de uma tia dela, junto com Roberto, como se fôssemos passar dias para descansarmos, para elaborarmos sobre as questões e tal. A questão da gravidez. Deixou Roberto lá, na casa da fazenda, e saiu comigo com a intenção de fazer compras. Mas ela me levou para um local de aborto. Eu nem estava entendendo. Achei que fosse algum lugar para fazer exames. Até hoje não entendo como pude me deixar levar sem reagir. Ela não reagiu. Ela era muito agressiva e eu acabei deixando acontecer, sem reflexão. Tiraram o meu bebê. Daí por diante, foi ladeira abaixo. Não consegui perdoar a minha sogra, culpei meu namorado, passamos a brigar muito, ele me pressionava para não denunciar a mãe e ninguém soube, nem que eu estava grávida, nem meus pais, nem amigos, nem irmão, ninguém soube. Eu chorava, entrei em depressão, tomei remédio, parei de estudar, até que acabei terminando o namoro. Não aguentei. No fundo, minha ex-sogra nunca nos quis juntos. Acabou, ela venceu. Mas tudo isso eu nunca contei a ninguém. Gente, é a primeira vez que ela fala sobre o assunto e aqui no canal. Então, estou falando sobre isso pela primeira vez e para várias pessoas, né? Sim, tá falando para várias pessoas que estão ouvindo aqui a gente. Meu drama hoje é o seguinte. Tenho 32 anos, sou casada há 4 anos e casou com uma outra pessoa e ela não consegue conceber. Tudo o que quero na minha vida é ter um bebê. Eu sou louca para ser mãe. Já fiz muitos exames e não tem nada de errado comigo e nada de errado com meu marido. Não tem nada de errado com eles. Todos os exames dizem que ela está pronta para ter um bebê, que é só ter paciência, que ela vai conseguir conceber, mas ela não consegue ficar grávida. Ela não consegue, eu não consigo fazer o meu bebê. E eu sei que é castigo de Deus pelo que deixei aquela mulher horrível fazer comigo. Sou castigada, por isso não tenho meu tão desejado bebê. Esse é o meu castigo, eu carrego isso comigo e meu marido e ninguém sabem o que aconteceu. Mas eu sei, eu não mereço ser feliz. Obrigada por ter me ouvido, Suzane. Ou lido, né? Minha querida, veja, meu bem, terapia para você fazer essas elaborações. Não é possível você carregar esse segredo na sua alma sem dividir com absolutamente ninguém. Perceba, nós não somos separados. Não é uma mente, não é um coração, um pulmão, um pé. Nós somos o todo. E a psique atrapalha muito se você não estiver bem com a sua saúde mental. Então, assim, se você não tem absolutamente nada e não consegue conceber esse bebê, bom, você fala que você merece esse castigo. Você está, inclusive, colocando Deus como seu punidor. Deus é misericordioso, Ele já te perdoou. Agora, quem precisa se perdoar é você, minha querida. Você tem que elaborar essas questões. Você tem que pensar sobre isso, você tem que falar sobre isso. Você tem que tirar isso do seu coração. Para que você consiga trazer esse bebê não só para dentro do seu útero, mas trazer esse bebê primeiramente para dentro da sua alma. Saber que sim, você pode ser feliz com o seu bebê, você pode, você merece essa criança.
Você fez isso por que circunstâncias da vida, porque você não era uma pessoa que estava pronta para enfrentar aquela mulher que parecia ser muito forte, que você não conseguia falar sobre nada que você sentia naquela época. Você começou esse relacionamento muito criança, né? Então ela tinha uma autoridade sobre você, né? Então assim, primeira coisa que você tem que fazer, se perdoar. Tenha fé. Imagina que Deus vai punir por conta de um erro que você cometeu, que olha as circunstâncias que foram. Quer dizer, uma pessoa que fez isso escondido da tua mãe, do teu pai. Jamais um filho pode passar por uma situação dessa, onde uma outra pessoa vai levar o filho de outra para fazer um aborto sem ninguém saber. Isso foi terrível que essa pessoa fez. Agora, esse é o problema dessa pessoa. A sua questão agora é: se perdoe, faça terapia, procure ajuda, fale sobre o assunto, elabore isso na sua vida para que você tenha finalmente o seu bebezinho. Viu, minha querida? Tudo de bom para você. Eu te desejo muita sorte, desejo que você fique muito bem e que tudo isso fique no seu passado. Um grande beijo. E para todos que estiveram aqui comigo até agora, até o próximo vídeo. Muito obrigada por estarem aqui.